ir começando, né, professora Ana? O pessoal tá entrando. Tá. Então, boa noite a todos. Para nós é um prazer estar de novo aqui iniciando mais um semestre da disciplina de empreendedorismo, né, a M037, promovida aqui pela Inova. Tem também pessoas da pós-graduação, né, da TP 386, ligada à pós-graduação da FEA. Temos alguns incubados aqui, que eu já vi os nomes. Temos pessoas, né, ouvintes, que estão participando aqui. E também o pessoal do programa Universidade, né, com quem a gente tem uma parceria já há mais de 2 anos, e que também a gente disponibiliza algumas vagas para o pessoal também participar aqui da disciplina, tá? Eu queria apresentar aqui rapidamente, depois eu vou passar a palavra novamente para a professora Ana Maria Fratini Filetti, que é a nossa nova diretora da Inova, e ela depois vai conversar com vocês, fazer uma apresentação da Inova. Boa noite, professora Ana. E queria também apresentar o Gabriel Falsini, que é o nosso bolsista PED, né, que vai ser o monitor dessa disciplina e vai acompanhá-los ao longo aí do semestre, durante todas as aulas, compartilhando conteúdo no Classroom com vocês, né, dando as diretrizes aí da disciplina, tirando dúvidas, no que precisar também, o Gabriel conversa comigo e a gente vai orientando aí vocês ao longo do semestre, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, o Gabriel aí fica à disposição, né? Principalmente via Classroom, né? Então, boa noite, Gabriel. Obrigada, viu, por aceitar, né, a oportunidade aí de ser nosso bolsista. Se você quiser dar uma palavrinha aí para o pessoal. Boa noite, Mariana. Boa noite, pessoal. Então, como a Mariana falou, eu sou o Gabriel, eu sou aluno da graduação, da pós-graduação no IG, no programa de Política Científica e Tecnológica, e eu sou o contato de vocês. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem me mandar um e-mail, eu vou escrever meu e-mail aqui no chat, vocês podem mandar e-mail diretamente ou através do Classroom. Eu vou gerenciar todos os webinars no Zoom, o material disponibilizado no Classroom, então sempre vocês podem falar comigo com relação a qualquer assunto da disciplina, tá bom? Obrigada, Gabriel. Eu vou compartilhar minha tela aqui, então, um pouquinho, para dar a dinâmica, né, para vocês, de como que vai ser essa disciplina, como vão acontecer as aulas. E depois também vou compartilhar um pouquinho de alguns conceitos sobre inovação, né, que acho que podem guiá-los aí, né, durante a disciplina, para o trabalho, né, que vocês vão fazer e para trazer uma conceituação aí base, né, para a disciplina. Então, deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Acho que... eu queria comentar também que, bom, hoje também para as outras aulas, né, então, a gente pede que, entre vocês conversem pelo chat aí, né, do Zoom, tá? Então, se quiserem dar boa noite, trocar ideia entre vocês, façam pelo chat. E toda vez que vocês quiserem fazer alguma pergunta para o palestrante, aí vocês usam o Q&A ali, o Question and Answers, que são aqueles 2 balõezinhos, e por ali, então, a gente vai filtrar as perguntas que forem sendo feitas para os palestrantes. Tá? Então, não façam uma pergunta lá pelo chat, porque às vezes acaba sendo muito dinâmico e a gente se perde, né? Então, perguntas para os palestrantes ali no Q&A, tá ok? Bom, então, essa daqui é a agenda que nós vamos percorrer ao longo do semestre, tá? Essa agenda, ela está na página da Inova também, né? Então, essa disciplina, ela é oferecida já desde 2008, né, pela Inova Unicamp, que é a agência de inovação, né, que a professora Ana vai apresentar aí com detalhes o que a gente faz, como nós funcionamos, né. E dentre as nossas atividades, principalmente de apoio aí ao empreendedorismo,
nós oferecemos essa disciplina, a M037, já desde 2008. Ao longo do tempo, essa disciplina foi mudando, né, a dinâmica, de acordo com as demandas também, né, que foram surgindo, né, as oportunidades, né, e a própria dinâmica da universidade, né, de fomentar cada vez mais o apoio ao empreendedorismo, né. Então, já há um ano que essa disciplina, um ano e meio, que essa disciplina ela é oferecida semanalmente, né, e a cada semana nós trazemos um tema relacionado à propriedade intelectual, inovação, a empreendedorismo, e a cada aula tem um palestrante que fala sobre esse tema e também traz um pouco da experiência dele, de como foi empreender, né, quais foram as dificuldades, os sucessos. Então, ela não tem um propósito aqui muito teórico, né? É uma disciplina que a gente monta, né, que a gente organiza para trazer uma experiência de empreendedorismo real para vocês, né, a partir de diversos empreendedores, né, muitos ex-alunos da Unicamp, e também com uma base prática, né, para que ao longo da disciplina, com o conteúdo que a gente oferece, vocês possam montar um modelo de negócios a partir de uma ideia própria que vocês tenham, de um projeto próprio, de uma patente, né, da Unicamp, enfim, aí é livre, né? E então vocês vão ver aqui pela dinâmica, né, das aulas, que vocês vão ter, né, ao longo das aulas, conteúdos práticos também, que vai trazer esse insumo para que vocês possam montar esse modelo de negócios, tá? Então, a próxima aula, né, Protegendo seu produto e serviço, é com a Raquel, diretora de propriedade intelectual aqui da Inova. Depois, a terceira aula, sobre marco legal das startups, com o professor Newton Frateschi, que é o antigo diretor da Inova, professor da física da Unicamp e atualmente trabalha na Secretaria de Desenvolvimento, ligada à parte de ciência e tecnologia da Prefeitura de Campinas. Então, ele está muito ligado a essa parte agora, né, do marco legal, da legislação para as startups, vai trazer esse conteúdo aí bem atualizado para vocês. A aula 4 sobre o modelo de negócios, com a Baita Aceleradora, nosso parceiro aqui, que vai trazer já um conteúdo um pouco mais prático, ligado a como montar um modelo de negócios, né? Depois ele vai trazer essa prática de entrevistas, então ele vai orientá-los aí de que vocês têm que fazer, né, uma tarefa aí de uma semana para outra, para organizar também, poder compartilhar, né, esse conteúdo com ele, e ele poder dar dicas para vocês. Vocês continuam me ouvindo? Tá em ordem? Tá? Sim, tá sim. Tá bom, é que eu pus o fone aqui. Tem também duas aulas, uma teórica e uma prática sobre design thinking, que vai ajudá-los nessa parte aí de ideação, né, desse modelo de negócios, com a Maria Beatriz, do Instituto Eldorado. Uma outra aula aí também com outro aspecto aí dentro ainda de modelo de negócios, com a Baita. Depois, como buscar recursos para suas startups com o pessoal do UniAngels, que é um grupo de investidores anjos aqui ligado à Unicamp. Depois nós vamos ter uma sessão de mentoria, né? Então, na aula 10, nós vamos nos reunir com vocês para orientá-los um pouco especificamente sobre os projetos de cada um e dar uma orientação, aí uma mentoria, né, de como os projetos estão caminhando, tá? Como construir uma equipe de sucesso, então, quem vai é a Isilda, dar essa aula para vocês sobre como montar uma equipe aí bacana para uma startup, quais são os requisitos necessários, né? Como fazer um pitch, é a Vanessa, nossa diretora de comunicação, que vai apresentar também para vocês. E, por fim, como fazer sua empresa crescer, quem vai trazer a aula para vocês é o pessoal da Sensidia, uma empresa filha aqui da Unicamp, tá? E as duas últimas aulas são dedicadas aos grupos apresentarem o modelo de negócios que vocês elaboraram aí durante as aulas, tá bom? Então, essa é a nossa agenda.
Bom, e aí algumas regrinhas aqui, né, uma dinâmica. A frequência de vocês, né, dos matriculados, vai ser medido tanto pela participação no Zoom, quanto pelo preenchimento, né, de um formulário de avaliação que o Gabriel vai disponibilizar no Classroom e que a gente pede que vocês preencham, né? A gente coloca aí em até 3 dias para preenchimento, né? Por quê? Isso vai contar também, né, como presença, mas mais do que isso, traz insumos para nós, né, um feedback de vocês sobre aquela aula para que a gente possa melhorar aí a cada semestre essa disciplina, tá bom? Então, a gente pede que vocês tenham atenção a esse preenchimento, né? Ela tem uma avaliação formal, então, também vai ter uma nota que vai ser dada em cima desse modelo de negócio que vocês vão ter que nos entregar ao final do semestre, tá? Depois a gente vai compartilhar também qual que é o modelinho ali, né, dos 2 documentos que vocês têm que entregar para nós. Um é um template do Canvas e o outro é um Word um pouquinho mais detalhado. Vocês deverão formar grupos de 3 a 6 pessoas, tá? E esses grupos, eles devem ser formados até a 4ª aula, a aula do dia 31 de agosto. Gabriel vai compartilhar com vocês no Classroom uma planilha Excel e aí vocês devem se organizar em grupos. Então, quem tiver uma ideia, um projeto que queira, né, montar um grupo em cima disso, compartilha lá na planilha, coloca o nome, título do projeto, o que vai ser. Quem tiver interesse, se insere naquele grupo. Quem quiser pode começar um outro. Então, a partir dessa planilha, a ideia é que vocês vão, né, criando novos grupos ou se inserindo no que estão sendo criados. E a gente espera que até essa aula aí do dia 31 de agosto, todos os matriculados estejam inseridos nesses grupos, tá ok? E vocês vão ter que definir também os projetos desses grupos, porque vocês podem começar com uma ideia que pode mudar também aí ao longo das aulas, tá? Mas até a aula 8, do dia 5 de outubro, esses projetos têm que estar definidos, porque depois a gente vai fazer uma aula de mentoria em cima dos projetos já pensados aí por vocês, né? E depois todo mundo tem que entregar os trabalhos, né, do Canvas até o dia 26 de novembro. E nas aulas do dia 30 de novembro e 7 de dezembro, então, são as apresentações do pitch, tá bom? Bom, depois se tiver alguma dúvida específica sobre isso, eu posso tirar também. E o Gabriel também fica à disposição de vocês, estou compartilhando aqui de novo, né, o e-mail deles. Essa apresentação depois eu passo para o Gabriel e ele disponibiliza no Classroom para vocês também, tá? E ele também já organizou um calendáriozinho ali que ele vai compartilhar com vocês, tá ok? Bom, e agora, né, trazendo aqui para vocês um pouquinho dos conceitos de inovação, afinal essa disciplina é uma disciplina de propriedade intelectual, inovação e empreendedorismo, né, temas contemporâneos. Então, um primeiro conceito importante aqui que a gente sempre procura abordar, né, é a diferença entre invenção e inovação, tá? Então, esse slide é um pouco icônico, assim, né, meio, tem algumas figuras meio engraçadas aí, né? Mas isso é para mostrar, né, que a gente está o tempo todo aí pensando, né, em coisas novas, tendo ideia, criando, né, alguns aparatos, algumas coisas, né, e que têm a sua utilidade ali, né, mas que não necessariamente são uma inovação, né? Então, aí eu pergunto até para vocês, né, se alguém já foi no mercado, né, e já encontrou algum desses produtos aí, desses inventos, né? Então, o que a gente coloca aqui como importante é que para, né, que uma invenção, ali uma descoberta, né, ela se torne de fato uma inovação, é preciso preencher aí 3 pilares principais, né? Então, primeiro, né, tem tecnologia disponível, né, para executar, para fazer essa invenção, para desenvolver essa invenção, né? Ela é viável economicamente, né? Então, tem ela é possível aí de ser executada, né, a um custo, né,
que seja acessível, né, à população. E, por fim, tem quem queira comprar, né, tem mercado, né, para essa invenção. Então, só quando, né, uma invenção consegue abordar, né, preencher esses 3 blocos aí, né, esses 3 pilares, é que, de fato, essa invenção ela se torna uma inovação e chega ao mercado, né? Senão ela não passa realmente ali de uma invenção, né? Se não tiver ali, né, sendo oferecida no mercado, né, tendo quem queira comprar a um preço, né, que seja acessível ali, né? Então essas ideias, essas invenções aí não passam realmente de, essas ideias não passam de invenções, né? Bom, e aí a gente tem também o conceito, né, de inovação aqui um pouquinho mais formal, né? Depois, para quem tiver interesse, o Manual de Oslo é uma fonte aí bastante usada, né, na literatura, né, acadêmica sobre inovação, né? É um manual aí bastante importante, principalmente para quem estuda nessas questões de inovação. Então, segundo o Manual de Oslo, né, uma inovação é a implementação ali, né, de um produto novo, né, ou significativamente melhorado. Pode ser também um novo processo, né, ou um processo melhorado, um novo método de marketing, um novo método organizacional, né? E aqui eu até trouxe um exemplo, mas acabei não colocando aqui na definição, mas nós temos também hoje a questão da inovação social, tá? Então, se vocês forem olhar o Manual de Oslo lá atrás, quando ele começou, até a última versão, né, que tem de 2018, ainda em inglês, o conceito de inovação não abordava todos esses itens, né? Mas a inovação ela foi sendo incorporada de diversas formas na sociedade, que não só pela indústria, né, como um novo produto ou processo, e isso passou a ser reconhecido, né, como inovação, como marketing, né, um novo método organizacional e mesmo mais recentemente a inovação social, tá ok? Então, é uma leitura densa, né, mas para quem tiver interesse, é bastante interessante, tá? Um outro conceito bastante importante aqui também é a inovação incremental. Então, quando a gente fala lá que a inovação ela pode ser algo melhorado, né, é nesse sentido da inovação incremental. Quer dizer, que ela traz, né, uma melhoria contínua a uma tecnologia que já estava existente ali no mercado, né? Então, você consegue ali agregar um novo material, trazer uma nova função, né? Mas isso não muda radicalmente a tecnologia que está sendo empregada, né? Então, enfim, tem diversos exemplos ali, mas o exemplo do televisor, né? Então, ao longo dos anos ali, ele foi sendo aprimorado, né? Então, primeiro era, né, a TV preto e branco, depois veio a colorida, né, de tubo, tal, e esse produto foi sendo melhorado até que hoje a gente tem as Smart TVs, que aí sim se tornaram uma inovação radical, né? Porque elas vêm realmente com uma nova tecnologia, romper com aquele mercado, né, que existia, né, e com um produto que existia daquela forma, e traz aí totalmente uma nova tecnologia, né? Então, aí vem esse conceito da inovação radical, né? Aqui um outro exemplo, né? O exemplo do LP, né? Que quando veio, né? Principalmente aí o CD, né? Você trouxe totalmente uma nova forma de ouvir música e que com um novo aparelho, inclusive, né? E que excluía totalmente aí o uso do LP e da antiga vitrola, né? Vamos dizer assim. Deve ter gente aí que nem nunca viu, né? Enfim, então, com essa nova tecnologia, e aí hoje a gente nem mais CD, né? É que eu tô com a câmera aqui meio borrada, mas aqui atrás de mim eu tenho sei lá, uns 500 CDs, acho, do meu marido aqui, e que eu ainda tenho um rádio que fica na cozinha, que tem um aparelho de CD e eu ainda ouço, mas, enfim, a minha filha só ouve música pelo YouTube, Spotify, pelo celular, né? Então,
são inovações aí radicais que realmente mudam, né, quebram paradigma e mudam aí totalmente o mercado que já existia, tá? Bom, e aí falando um pouco, né, dos tipos de inovação que a gente comentou lá atrás, né? Então, a gente tem inovação de produto, né? E aí tem diversos exemplos, né, que vocês podem ver, que podem ser produtos novos ou que tenham sido aí significativamente melhorados, né? A gente tem a inovação de processo, né? Então, lá na Inova, nós temos muitas patentes, né, de processo, que colocam novas formas de se produzir algo, né? Com novas técnicas, e que trazem também aí uma melhoria, né, nesse processo produtivo, conseguem reduzir custos, melhorar a qualidade, né? Trazer mais produtividade para o processo produtivo. Então, aí tem um exemplo clássico aí, né, da antiga linha de montagem ali do Fordismo, né, para o Toyotismo, que também conseguiu trazer uma mudança radical aí na forma de se produzir, né, e trouxe muitos benefícios aí, né, na forma de se produzir, né. Então, essa também, né, é uma forma aí de inovar, né, de processo. A gente tem também inovação de serviços, né? Então, como ofertar, né, serviços de uma forma totalmente diferenciada e que rompem, né, com mercados antigos, né? Então, trouxe aí o exemplo do Uber, né? Que dentro dele também, né, inova, né, nos serviços que ele oferece. Então, que primeiro começou, né, com o compartilhamento aí de carro e depois o Uber Eats, o Uber Black, né, o Pool. Então, já dentro dele também tem inovações aí, né, na forma de ofertar esse serviço. O eBay, né, que é uma das primeiras plataformas aí de e-commerce, né, e eu acho que nada mais emblemático aí nessa época agora de pandemia que a gente está, que eu tenho um vizinho aqui que desde que a pandemia começou nunca mais foi ao supermercado. É premium lá no, como que chama lá, no Rappi, enfim, e compra tudo, né? Então, algumas coisas, né, que antigamente a gente achava meio inconcebível, talvez comprar, como roupa, sapato, porque como, nunca provei e tal, né? Hoje é totalmente natural, né? E o internet banking também, né, é um exemplo, né, que hoje, se não for para precisar tirar o dinheiro em moeda mesmo, né, a gente praticamente não precisa ir no banco, né? Então, essas são formas aí de inovar em serviços também. Inovação organizacional, né? Então, aí algumas empresas, né, e o Google é uma das mais emblemáticas, né, mas que passaram a inovar na sua estrutura, né, gerencial, na sua forma de se organizar, de se relacionar com fornecedores, com parceiros, né, na sua própria hierarquia interna, né, e isso claramente trouxe, né, vantagens para essas empresas no mercado, né, frente aos seus concorrentes. Então, como eu falei ali, o Manual de Oslo foi sendo revisto e esse tipo de inovação organizacional passou a ser entendido também como uma inovação aí importante, né? Que transforma aí os mercados e dá competitividade às empresas, né? Então, a gente fala, né, que isso vai um pouco além aí também dos puffs coloridos, mesa de ping-pong, quer dizer, não é só isso, né? Mas, com certeza, essa descontração, né, e essa forma de se relacionar também trazem benefícios. Recentemente, com a professora Ana, nós visitamos uma empresa do nosso parque científico tecnológico, né, um grupo, né, a ID, a Pitec e a BR Photonics. E tem uma outra também, né, a Dileta, e eles ficam aí na Unicamp, em um dos nossos prédios, né, e dentro dos espaços deles, eles têm, né, espaço, mesa de ping-pong, pebolim, né, uma parte lá de snacks e tal, né? E eles comentam, né, que tem hora que tem, assim, 2 times trabalhando, cada um num software, numa coisa ali, de repente o negócio emperra e, às vezes, é jogando uma partida de ping-pong ou conversando, tomando um café, que um compartilha com o outro o problema que está tendo e, de repente, a solução sai dessas conversas, né?
Então, aquela coisa de trabalhar ali em baia, cada um por si, fechadinho, isso já vem sendo rompido também. Inovação de marketing também passou a ser incorporada, né, na medida que ela traz aí também um diferencial, né, para as empresas frente a seus concorrentes, né, no sentido de reposicionar, ou posicionar de uma forma diferente aí as empresas, né, no mercado, né, através do marketing, né, ou às vezes também de embalagem, na forma de promover aí seus produtos, né. Então, a Havaiana é um caso emblemático, né, de uma empresa que atendia, né, uma determinada classe social com um tipo de produto e que conseguiu aí se reinventar, né, e hoje a gente compra Havaianas aí por $50 ou mais, né, com Swarovski e etc, né. Então, a própria Coca-Cola aí, né, então são formas, né, de você conseguir posicionar o seu produto de uma forma inovadora e alcançar aí novos mercados ou uma fatia maior de mercado também, né. E como eu comentei também, mais recentemente, a inovação social, né, foi incorporada também, né, e ela tem ali como objetivo, né, melhorar o bem-estar, né, de indivíduos ou comunidades, né. Então, uma combinação de novas práticas, né, com o objetivo ali de melhor satisfazer, né, atender os problemas sociais de uma determinada comunidade, e às vezes até produzindo também novos modelos econômicos ali alternativos, né. Então, no Brasil, a Natura, né, é uma empresa emblemática aí nessa parte de inovação social, no seu relacionamento, né, com as comunidades que fornecem, né, os seus insumos, né, para os produtos que ela oferta, né. Nós temos também aí, né, achei um exemplo aí da IKEA, né, que é uma empresa europeia aí de móveis e que trabalha aí junto com comunidades em outros países, né, comunidades para, enfim, evitar, né, trabalho infantil, né, e trabalho escravo, enfim. E o exemplo aqui também do Bistrô de Inovação, que é uma empresa filha aqui da Unicamp, criada por uma ex-aluna, né, e que faz todo um trabalho de design de convívio, né, junto a empreendimentos imobiliários e que concebe desde de quando tem a planta ali, né, no sendo oferecida ali a planta de um prédio, de um condomínio, né, até depois toda a gestão desse condomínio, né, com diversas metodologias aí para fazer com que esse convívio social dentro de um determinado condomínio, bairro, né, também tenha os seus benefícios aí para a comunidade, né. Recentemente, eles participaram da criação do Urba, que é o primeiro bairro inteligente aqui de Campinas, se não me engano, próximo no Campo Belo, se não me engano, tá. Então, esses são alguns exemplos aqui. E eu encerro aqui a minha fala, né, eu acho que posso abrir rapidamente aqui a palavra para alguma dúvida, alguma pergunta que tiver, e depois já passo a palavra para a professora Ana, que vai completar aí essa apresentação, falando sobre o trabalho da Inova, que faz exatamente a ponte da invenção para a inovação. Mariana, tivemos uma pergunta aqui sobre o conteúdo, se você quiser Uhum. responder. Algumas perguntas sobre a disciplina que eu já respondi, mas sobre o conteúdo, a Letícia perguntou se inovação radical e inovação disruptiva são a mesma coisa. Sim, são sinônimos para a inovação que quebra o paradigma, né? Ok? Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, também eu fico até o final, se alguém depois tiver com menos vergonha, fica à vontade. Então, eu passo a palavra aqui para a professora Ana. Obrigada, pessoal. Pessoal, boa noite. Bem-vindos, né, à disciplina, à AM, à disciplina ATP, pessoal do convênio aí com a universidade. Obrigada por escolherem, né, estar conosco e assistir essa disciplina. Eu acho que
que é uma escolha bem feita por vocês, né? Eu sou novata também, eu assumi a agência de inovação em maio desse ano, então também estou aprendendo muito, muito com o dia a dia e com as diretoras, e a Mariana é a gerente das incubadoras de lá, né? Então, explorem o conhecimento dela ao máximo, porque tem bastante ali, tá? Então, não deixem de fazer perguntas, porque a experiência dela é bem grande aí com o empreendedorismo, tá? Vai poder ajudar muito vocês. Bom, vou compartilhar minha apresentação. Vocês conseguem ver? Vamos ver. Gabriel? Sim. Sim, tá. Sim. Obrigada. Então, tá joia. Então, eu sou professora Ana Fratini. Meu vínculo atual dentro da universidade é com a diretoria da Inova, porém, eu sou proveniente da Faculdade de Engenharia Química. Eu sou docente na Faculdade de Engenharia Química. E eu acho que a minha linha de pesquisa acabou me levando para o lado da inovação, né? Eu trabalho, desde que fiz meu doutorado, eu trabalho com desenvolvimento de sistemas para controle e automação industrial. Então, muito desenvolvimento de software, uso de inteligência artificial. Meu doutorado foi há um bom tempo atrás, e eu já usava inteligência artificial muito antes dela aparecer com todo esse marketing que ela tem hoje. E isso acabou gerando algum conhecimento que eu consegui preservar com propriedade intelectual, e com isso eu acabei sendo procurada por algumas empresas também, então tenho contato com as empresas. E, enfim, minha vida foi virando de inventora para gestora de inovação. Então, hoje eu estou como gestora de inovação na agência de inovação da Unicamp, né? Então, qual é o papel dessa agência de inovação, né, que é apelidada de Inova, dentro do tema de inovação e empreendedorismo na Unicamp, né? Então, vamos lá, vamos tentar entender como é que as coisas funcionam, né? Essa agência de inovação, ela foi criada lá antes da Lei Federal de Inovação, em 2004, a Inova já existia, que foi criada em 2003. E ela é o núcleo de inovação tecnológica da Unicamp. É ela que faz a interface entre a comunidade interna da Unicamp, com seus docentes, pesquisadores, alunos, funcionários, com a comunidade externa empresarial. Então, nós estamos bem na interface entre o mundo interno e o mundo externo, certo? Qual que é a nossa missão? Identificar oportunidades e promover atividades de estímulo à inovação e ao empreendedorismo, impactando no ensino, na pesquisa e na extensão de dentro da comunidade, em favor do desenvolvimento socioeconômico sustentável. Então, em resumo, a gente quer melhorar a vida das pessoas, levando todo o conhecimento científico, tecnológico da universidade, levando isso para a comunidade externa, seja ela uma indústria, um comércio, uma pessoa física, qualquer coisa do mundo externo, uma associação, uma cooperativa, qualquer coisa que se interesse pelas nossas pesquisas internas à Unicamp, da comunidade inteira, mais de quase 2.000 docentes, 7.000 alunos de graduação, mais 7 de pós-graduação. Essa comunidade inteira
usa os nossos serviços da Inova Unicamp para fazer a comunicação legal com o mundo externo, ok? Obviamente, com comunicação informal, todo mundo faz, sem passar pela gente, mas quando as coisas se tornam mais sérias, envolve dinheiro, envolve um conhecimento especialista muito grande, então isso tem que passar pela regulamentação, e é isso que a Inova provê para a comunidade interna, para que ela possa fazer as coisas de uma maneira legal, mais adequada, passar o conhecimento para a sociedade. Nós temos, então, basicamente 4 áreas de atuação. Diria, a maior delas, né, que nós temos mais funcionários, é na área de propriedade intelectual. Então, por propriedade intelectual, a gente entende como uma patente, um programa de computador, uma marca, um know-how. Depois, nós temos a área de parcerias e projetos cooperativos. Então, é essa área que faz o contato com o mundo externo, visando legalizar a troca de conhecimentos. Depois, nós temos a área do parque científico e tecnológico e a incubadora, que a Mariana é responsável, certo? Incubadora do quê? De novas empresas, certo? Sejam elas provenientes da própria tecnologia produzida na universidade, que aí são chamadas de spin-offs, ou de tecnologias alheias, mas que são empresas ainda que têm risco, que estão muito incipientes, que às vezes nem têm CNPJ ainda, elas são apenas um projeto. Então, elas podem ser incubadas para que elas tenham uma mentoria adequada para virar uma empresa. Depois nós temos também a área de atuação de relações institucionais em inovação e empreendedorismo, onde a gente faz todas as comunicações e a gente chama a comunidade para trabalhar com a gente, né? Para ser empreendedora, para depositar inovação, para a inovação virar, para a invenção virar inovação. Então, a gente faz muitas comunicações o tempo todo. Bom, e a gente costuma mostrar esse ciclo, essa roda aqui, com a Inova no meio, para vocês entenderem como é que é o nosso ecossistema de inovação, certo? E como ele se retroalimenta. Então, novas tecnologias que são geradas normalmente numa pesquisa em laboratório, num trabalho de mestrado, num trabalho de doutorado, por vezes até num trabalho de iniciação científica com alunos de graduação, se os pesquisadores detectam que há algum tipo de inovação interessante, o pesquisador foi em bases científicas, Google Scholar, ou Web of Science, procurou, viu que o que ele produziu está meio que sozinho no mundo, quer dizer, será que isso é inovador? Será que não é? Quando surge essa perspectiva, né, de eu acho que o que eu fiz foi inovador, então senta e faz uma comunicação de invenção para a Inova. Então, nós temos um site dentro da Unicamp que recebe esse tipo de comunicação da comunidade interna à Unicamp. Bom, o que nosso time de propriedade intelectual faz? Ele pega a comunicação e ele, como se fosse, tá? Não é bem assim, mas como se fosse o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, ele faz uma análise em cima dessa comunicação de invenção. E se dessa análise o nosso time achar que há possibilidade disso realmente ser uma invenção e que essa invenção tem muita chance de chegar ao mercado como um produto ou uma disrupção organizacional, enfim, ou um serviço, a nossa equipe vai falar para o pesquisador, olha, nós vamos proteger essa invenção,
e aí ela vira propriedade intelectual, tá certo? Nós estamos aqui na flechinha azul. Aí, o que acontece? O nosso setor de transferência de tecnologia ou de parcerias fala, bom, mas eu tenho várias pesquisas feitas aqui que viraram ativos da universidade. Então, nós temos um portfólio de invenções. Esse portfólio, ele pode ser disponibilizado para qualquer pessoa, em partes. A gente não pode contar todo o segredo de uma vez. Então, a gente faz uma maquiagem bonitinha a respeito daquela invenção, que a gente chama de perfil, faz um folder dizendo assim, só jogando algumas palavras e dizendo mais ou menos para que serve, não como, mas para que serve, para chamar a atenção da comunidade externa, para se interessar por essa invenção. E aí, a comunidade interna pode nos procurar para trabalhar com essa invenção, tá? Então, aí entram comunicações de projetos ou via empresarial para a gente, ou então o próprio docente, que às vezes é procurado por aquela tecnologia que ele desenvolve, se ele é procurado pela empresa direto, ele também pode fazer uma comunicação de projeto, né? Então, esse projeto, vejam, ele pode ser uma tentativa, né? Um convênio, ele pode ser uma tentativa de trabalhar com uma tecnologia que já existe, que aí a gente chama de licenciamento, e a universidade pode, então, negociar com essa empresa, essa pessoa externa, para que ela trabalhe em cima dessa tecnologia, e que no futuro essa tecnologia vai gerar um produto, vai gerar lucro, e uma parte desse lucro volta para a universidade para fomentar mais inovação. Ou então pode haver, como existe hoje em dia, uma lei de subsídio fiscal para empresas, por exemplo, de energia ou de óleo e gás, que elas têm que aportar recursos em pesquisa e desenvolvimento. Então, às vezes, a empresa nem está olhando o que já existe, mas ela sabe que naquela universidade existe um professor que trabalha mais ou menos na linha que ela quer prospectar, ela faz o contato com o professor e a Inova entra para ajudar a fazer um projeto em que essa grande empresa ou empresa que queira fazer um aporte nas pesquisas do professor, ela ajuda a fazer o contrato, convênio bem estabelecido para pagamento de bolsas, pagamento da própria pesquisa, financiamento da pesquisa, como se fosse uma agência de fomento estadual ou federal, as empresas podem fazer também, tá? Então, o setor de parcerias é muito demandado, é totalmente demandado para fazer essa interface. Bom, das parcerias, né, o que pode surgir? Pode surgir uma spin-off. Então, tinha uma tecnologia produzida na universidade que entrou por aqui, parcerias colocou essa informação, divulgou, entrou alguém interessado e essa pessoa que está interessada quer gerar uma startup a partir dessa tecnologia. Legal. Isso, então, é uma spin-off que provavelmente vai entrar na incubadora e, pela incubadora, vai ter todo o aporte em mentorias para se tornar uma empresa mais sólida e conseguir sobreviver com as próprias pernas. E desse ramo verdinho, desse início de empresa, como normalmente essas empresas elas têm que fazer uma escalabilidade, né, um aumento de escala de produção, isso pode gerar nova propriedade intelectual. Então, as áreas se retroalimentam, certo? Uma coisa puxa a outra e só aumenta, vira uma bola de neve, só vai aumentando,
E é isso que a Unicamp se propôs a fazer e está conseguindo, está tendo sucesso já há algum tempo ao fazer com o núcleo de inovação tecnológica, que é a Inova, ok? Bom, para que tudo isso ocorra, certo? Ponto fundamental, tem que estar tudo muito bem regulamentado. Então, a Unicamp é muito rápida, e eu tenho que chamar atenção para isso, que ela é muito rápida ao regulamentar todo o formato com que essas coisas acontecem. Então, por exemplo, um marco legal da política de inovação federal saiu em 2018, tá mudando várias coisas da lei da lei de inovação. E em 2019, a Unicamp já lançou a política de inovação. Então, essa política de inovação, ela também é uma inovação dentro da universidade. Então, vejam, até certo tempo atrás, o professor que era a tempo integral na universidade, 40 horas, cheio de aulas, pesquisa, etc., ele não poderia ser dono de uma empresa da própria tecnologia que ele gerou. Porém, com o novo marco legal, isso foi permitido. O que a Unicamp fez? Ela abriu a possibilidade disso acontecer. Quem conhece aquela tecnologia mais do que aquele cara que gerou a tecnologia? Então, qual que é a forma, né, o caminho de sucesso para a empresa? É que ele participe de alguma forma na parte técnica, não administrativa, tá? Ele não pode ser ter papel de administrador, etc. Ele tem que continuar lá nos 40 horas dele, ele vai ter uma liberação, mas tudo isso no papel. Vejam a importância disso. Então, há um tempo atrás, não podia de jeito nenhum, o professor tinha que ficar no quadradinho dele preso. Então, a partir de um tempo para cá, não, peraí, mas é esse cara que tem que produzir, tem que jogar as coisas no mercado, é ele que sabe. Então, vamos abrir essa brecha, e foi isso que a Unicamp fez. Então, ela é muito rápida ao colocar instrumentos normativos para que tudo isso ocorra, tá? Tudo dentro da maior legalidade e sendo autorizada ou não, né, pelo Conselho Superior da Universidade, certo? Que é formado lá por vários docentes, diretores, enfim. Então, existe toda uma tratativa, todo um trâmite para que as coisas ocorram, tá? Mas é fundamental essas ações institucionais para haver a inovação da forma como ela tem que ocorrer. Então, eu já chamei, né, a atenção, né, que pontos de destaque na implantação da política de inovação, uma das coisas é a participação do inventor da Unicamp, seja ele docente ou funcionário, como sócio de spin-off. Spin-off, então, voltando, é aquela empresa que surge de uma tecnologia produzida na universidade. Outras coisas que incentivam a inovação a ocorrer é a cessão de know-how e de patentes, ou seja, daquele bolo de inovações que está protegido no INPI ou no exterior, né? A gente pode também proteger no exterior. Desse bolo, tem algumas que podem gerar interesse para empresas externas, e essas empresas, elas podem querer trabalhar com essa patente como se ela fosse dela. E a universidade permite hoje em dia que isso ocorra, mas desde que essa empresa seja uma parceira da universidade, trazendo recursos para fomentar a inovação. Então, para pagamento de bolsistas, etc. Então, sempre que houver um acordo, né, que não pender muito para um lado ou para o outro, isso pode ser feito. Quem ajuda a fazer isso? A agência de inovação, com os analistas, conhecedores da área da tecnologia que está sendo ventilada para ocorrer, tá?
Outra coisa, licenciamento com cláusula de exclusividade, até um tempo atrás também só se podia fazer com, como é que chama? Esqueci o nome. Quando você tem que fazer... Ô, Mariana, me lembra o nome. Quando você faz uma compra, esse nome sempre me foge. Mas com cláusula... Professora, perdão, Oi. o telefone tocou bem agora, eu tive que Ah, atender é? aqui. Desculpa, pode refazer a pergunta? Ah, Desculpa. eu já lembrei, é licitação. Eu olhei para você, lembrei da palavra. Ah, É o desculpa. licenciamento com cláusula de exclusividade sem licitação, tá? É possível a gente completar isso, fazer sem a licitação. Então, isso também já é uma mudança bastante radical e ajuda muito as empresas interessadas, tá? Então, a gente consegue fazer uma análise muito mais rápida e interessante havendo essa possibilidade. Bom, só para dar uma ideia para vocês do tamanho, né, das coisas que a gente trabalha aí na interface da comunidade para a sociedade, a Unicamp, ela tem no ano, esses são indicadores do ano de 2020, tá? No ano de 2020, ela completou 1.212 ativos protegidos, tá? Então, nós temos 1.212 patentes depositadas. Nem todas estão ainda avaliadas pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, INPI, mas são patentes que possivelmente serão concedidas, tá? Grande parte delas é concedida, principalmente pelo olhar crítico da agência de inovação no momento em que deposita, né? Dessas 1.212, 170 contratos foram feitos, estavam vigentes, desculpa, no ano de 2020, usando algumas dessas tecnologias. Uma tecnologia pode ser licenciada mais de uma vez, se não houver exclusividade, né? Então, eu não posso dizer que sejam 170 tecnologias, mas são 170 contratos de licenciamento, de repasse, né, dessa tecnologia para empresas interessadas. E essas tecnologias podem ser, inclusive, programas de computador, software, etc. Tá? Só no ano de 2020, nós tivemos 106 patentes concedidas. Então, como eu falei, a gente deposita a patente, mas ela fica lá esperando um pouquinho no INPI até que eles consigam fazer a análise, e aí eles vão fazendo um tanto por mês, por ano. Então, só no ano passado, foram 106 patentes concedidas, dentre aquelas depositadas há 10 anos, há vários tempos diferentes atrás. 64 novos depósitos foram feitos, né? E 48 contratos de licenciamento só no ano de 2020 foram fechados com empresas. E aqui esse número é bastante interessante porque foi um ano de pandemia e a gente até esperava que esse número caísse um pouquinho, né, pela retração aí econômica, mas nos chamou a atenção que grande parte desses contratos de licenciamento foram de um software que faz gestão de sistema hospitalar. Então, aquele caos que virou todos os hospitais no ano passado, movimentou essa área de organizacional no hospital, porque o hospital não é só médico, né? Cada vez mais tem muita tecnologia envolvida, muita. E como é que você faz a gestão dessa tecnologia? Então, foi criado um software dentro da universidade que foi protegido no INPI, e só esse software gerou, se não me engano, 35 contratos de licenciamento. Bom, além disso,
no ano de 2020, nós tivemos 50 convênios de pesquisa e desenvolvimento assinados com empresas, e que isso trouxe dinheiro para pesquisas num montante total de quase 44 milhões de reais em 2020. Bom, como é que surge, então, o licenciamento de tecnologias, né? Um resultado de pesquisa na Unicamp gera uma patente, essa patente a Inova pega e oferece, né? Ou ela é procurada pela empresa espontaneamente, ou ela pode sair oferecendo para algumas empresas que ela sabe que são daquele setor, né? Então, nosso time de parcerias faz isso. Oferece e negocia com o setor empresarial. Aí a empresa licencia. E tem outro tipo, né, de licenciamento, que é aquele que surge do projeto que uma empresa bancou o projeto, colocou dinheiro nesse aporte, aquele dinheiro que eu falei que entrou de 44 milhões no ano de 2020, são de várias empresas. Então, vamos dizer que de uma desses contratos saiu um resultado de pesquisa, e esse resultado de pesquisa não é só da universidade, porque havia o aporte financeiro da empresa. Então, se faz uma negociação de uma patente em cotitularidade, sai em nome da Unicamp e em nome da empresa que bancou a pesquisa, tá? E aí, ou essa mesma empresa que bancou, ela licencia, ou qualquer outra empresa pode licenciar também, desde que haja devida negociação. Para a criação de spin-off, mesma coisa. Tem um resultado de pesquisa na Unicamp, gera uma patente, Inova apoia a criação da empresa por meio da incubação, né? Então, vocês que estão aqui cursando essa disciplina são sérios candidatos a entrarem aqui nessa incubadora. Aliás, algumas coisas que vocês vão fazer nessa disciplina aqui são o primeiro 6 meses de incubação, vocês vêm novamente, tá? E aí a empresa spin-off é criada e licencia, então, essa tecnologia. Para vocês terem uma ideia, né, desse mundo de inovação, de licenciamentos na Unicamp, tá? O número de licenciamentos de propriedade intelectual vigentes, vejam, em 2005, nós tínhamos 26 contratos de licenciamento, e isso foi crescendo numa exponencial, né? E chegando em 2020 a 170 contratos de licenciamento vigentes. É óbvio que, no meio dessa história, várias empresas acabam não dando certo, então existe uma taxa de mortalidade, né, desses licenciamentos, de coisas que não vão para frente, mas a gente vê que a procura ainda supera muito essa taxa de mortalidade. Então, de forma que a gente tem só uma crescente no número de contratos de licenciamento. Então, aqui é o número de contratos por ano, né? Aqui são todos vigentes, acumulativo, aqui é por ano, então, o ano de 2020, lembra aquele que nós tivemos 48, e os ganhos econômicos, né, que retornam na forma de royalties para a universidade, para ela investir no seu próprio quadro de pesquisa e inovação, ela volta desses contratos de licenciamento. Então, vejam, em 2005 era incipiente e foi crescendo, tivemos um boom aqui em 2015, depois teve crise, começou a diminuir, e agora nós estamos retomando aqui o patamar que tivemos em 2015, tá? Então, nós temos um retorno econômico anual desses licenciamentos que gira em torno de quase 2 milhões de reais, tá? Anual. Aqui por área, né, medicina é uma das grandes responsáveis aí nos últimos 10 anos,
pelos contratos de licenciamento. Em segundo lugar, as farmacêuticas, tecnologias farmacêuticas, depois de saúde animal, alimentos, agroindústria está crescendo muito, química está crescendo muito, tecnologia de informática e comunicação, né? Sucroalcooleira, ótica e etc., né? E outras menos frequentes. Bom, indo para a outra área de atuação, né, da Agência de Inovação, nós temos, então, um parque científico e tecnológico físico dentro do campus de Campinas, né? Esqueci de falar que nós atendemos os campos os campi de Limeira e de Piracicaba também, mas o Parque Tecnológico fica no campus de Campinas, tá? São vários prédios, nós temos nesses prédios 35 empresas instaladas, dentre as quais a gente pode ter startups, então são empresas menores ainda com alto risco, que estão nascendo, e podem também, podemos ter também empresas maiores, desde que elas façam pesquisa e desenvolvimento com docentes da Unicamp, tá? Então, dessas 35 empresas, nós geramos 530 empregos diretos, dos quais 420 são postos de trabalho em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, são postos de trabalho que requerem cérebros, né, pensantes e que estão ali próximos, né? Então, a ideia é colocar esses dois mundos próximos, o mundo empresarial com o pessoal inventivo da comunidade interna da Unicamp. Então, com isso, a gente tem um valor anual aí de quase 5 milhões de convênios de P&D com a Unicamp. Esse foi o número de 2020, tá? Essas empresas, gente, elas podem, como eu falei, elas podem ser empresas grandes ou empresas pequenas, tá? Como exemplo aí, a gente tem a Samsung e o Instituto Eldorado, que são empresas maiores, que estão dentro do nosso parque, mas que desenvolvem muita pesquisa e desenvolvimento e, portanto, abraçam, né, vários dos nossos alunos e docentes e financiam pesquisas, etc. Os prédios do Parque Tecnológico, nós temos 6 prédios dentro, então, do campus de Campinas, e tem esse é o último prédio construído, né, o prédio do Laboratório de Inovação em Biocombustíveis, que no final da história não vai ser só biocombustíveis, a gente abriu para outras áreas aqui também, mas é um prédio bem novo. Temos o prédio núcleo, o prédio Soma também, que acabou de ser todo povoado por empresas bem importantes. E temos também o prédio da incubadora, onde a gente deixa reservado para aquelas empresas que estão no estágio ainda bem inicial, tá? Tem algumas empresas incubadas, também estão no parque, mas a gente procura reservá-las num prédio específico que a gente chama da Unicamp, incubadora da Unicamp. Das empresas incubadas atualmente, né, em maio de 2021, nós tínhamos 17 incubadas, e toda a equipe da Mariana dá suporte, né, basicamente ela, alguns estagiários, e o Lucas, que acho que vocês vão conhecer também ao longo da disciplina, e dessas 17, 6 eram spin-offs, tá? Estão criadas da tecnologia produzida na universidade. E agora, em agosto, na semana passada, nós tivemos a entrada de mais 6 empresas que estão fazendo a incubação e pré-incubação. Então, já aumentou esse número, são 17 mais as 6. No total, né, desde que nós conseguimos
começamos a contabilizar o nascimento dessas empresas, nós já tivemos a passagem, né, a criação de 55 spin-offs na universidade, na Unicamp. São essas que estão aqui mostradas. Outro viés, outro olhar que a gente dá também para o mundo externo é o monitoramento de pessoas que já passaram pela Unicamp, ou como alunos, ou como funcionário, ou como docente, que de alguma forma estiveram ligadas à universidade e que saíram e criaram empresa. Isso é o que a gente chama de empresa filha, tá? Então, elas são predominantemente empresas fundadas por ex-alunos e alunos da Unicamp, certo? Então, e contam também as incubadas, né, na Unicamp, também contam aqui como empresas filhas, né? Então, dessas empresas, tá, a gente faz um monitoramento disso até para justificar o impacto econômico e social que a universidade provê para a sociedade, né, como um todo. Nós detectamos no ano de 2020 mais de 1.000 empresas filhas cadastradas, tá? Então, vocês podem ver aqui o logotipo de todas elas. Dentre essas 1.000, nem todas estão ativas, infelizmente, né? Mas vocês podem ver que são quase 35 mil empregos gerados. E essas empresas geram um faturamento médio anual de 8 bilhões de reais, tá? Todas elas juntas. Então, a gente consegue fazer uma pesquisa através de alguns dados das empresas, faixas de receita, de lucro que elas declaram na Receita Federal. A gente, por esses bancos de dados de transparência, a gente consegue fazer um cálculo estimado desse faturamento. E dentre essas empresas filhas, gente, vocês certamente já conhecem algumas, como, por exemplo, a iFood, um dos sócios proprietários é ex-aluno, se não me engano, do Instituto de Computação. O Hospital Boldrini também é. A empresa imobiliária Quinto Andar também é. Então, tem várias empresas bastante importantes que nasceram de pessoas, de alguma forma, que tiveram vínculo com a Unicamp. Tá? Fora isso, a gente tem inúmeras empresas parceiras, tá? A Samsung está dentro do Parque Tecnológico, ela é uma grande parceira, ela tem alguns processos de treinamentos de empreendedorismo dentro do parque também, é bem interessante. Nós temos a Cargill é uma das nossas maiores parceiras, nossas da Unicamp, né? E várias outras empresas aí. Bom, como eu falei, né, toda conversa com a empresa, ela tem que ser formalizada. Então, nós temos no site da Inova, nós temos um portal que recebe as informações, faz um pré-cadastro da empresa. Para começar a conversar, a gente tem que saber quem ela é, qual o tamanho dela, o que ela pretende. Então, a gente faz esse cadastro para poder ter um início de conversa, tá? E aí a gente passa a fazer o procedimento para que a negociação seja finalizada, né? Então, a empresa envia uma solicitação, né, via o site. Os nossos analistas verificam essa comunicação em aproximadamente 2 dias, entram em contato com o docente ou vários docentes, aí depende da comunicação que a empresa fez. Depois de conversado com o docente, volta a comunicação para a empresa, que é quem mais demora, vejam, ela demora mais do que o próprio docente. Isso aqui é um tempo médio, né, uma estimativa média
um cálculo médio que a gente fez aí de atendimentos, e de forma que a empresa e o docente e a Inova ficam nessa negociação por aproximadamente um tempo médio de 6 dias, tá? O tempo total de atendimento, então, total, somando todos, é de 21 dias para negociar o início, né, das negociações aí. É importante dizer que se houver alguma patente envolvida nessa negociação, se a empresa estiver interessada em alguma negociação de patente, a primeira coisa que é feita é a assinatura de um acordo de confidencialidade. Então, ela pode até saber que existe alguma tecnologia que ela tem interesse, mas ela não sabe a fundo o que é que está escrito dentro daquela patente, porque essa patente está protegida, ela tem sigilo. Então, para ela ter acesso à patente completa, ela vai ter que assinar um acordo de confidencialidade para a gente poder iniciar as tratativas de um possível licenciamento. Da mesma forma, comunicação de projetos, a gente também tem aí um tempo médio, né, de qual a demora com que as coisas acontecem, ou qual a rapidez, né? O fato é que a Inova, ela fica na interface, e para quem conhece a Unicamp, né, as coisas são bastante demoradas no serviço público, e a gente tem toda a pressão do lado empresarial, que as coisas acontecem de forma muito rápida, então a gente fica ali meio espremido no tempo, mas a gente procura ser o mais rápido possível. O nosso time, ele trabalha de uma forma muito integrada e sempre com muita rapidez, né? À medida do possível, à medida do tamanho do time, né? E aí eu queria contar para vocês alguns casos de sucesso, para vocês terem ideia, né, de como todos esses números que eu passei, como é que eles se traduzem, né, em termos de negócios. Então, a Rubian é uma empresa que, se não me engano, ela está sediada ela está residente no parque, tá? Ela é voltada para a área de saúde e bem-estar, e ela desenvolve pesquisa de produtos e serviços a partir de tecnologia de extração supercrítica, tá? E ela foi criada a partir de um licenciamento não exclusivo de extração de compostos ativos da casca da jabuticaba, tá? Foi o principal tema inicial das conversas ali da tecnologia da Unicamp com a empresa, tá? Então, ela produz extratos vegetais e a partir da tecnologia supercrítica, que é sustentável, não usa produtos orgânicos que seriam descartados posteriormente, né? E ela está numa crescente muito grande dentro do parque. Ela na verdade, ela é uma tecnologia B2B, né? Business to business. Então, ela produz um produto que é vendido para ser usado para gerar um outro produto, certo? Seja ele farmacêutico ou medicinal, enfim. É uma empresa nascida aí de uma tecnologia interna da Unicamp. Outra, aqui não é nascimento de empresa, mas aqui é uma seção de conhecimento, né? Então, às vezes, a tecnologia ela não pode ser patenteada por questão de anterioridade ou questão de requisitos mínimos do INPI, aí ela vira um know-how. Então, é um conhecimento técnico que um determinado grupo possui e que alguma empresa viu no jornal ou procurou e descobriu que aquele grupo sabe fazer o que ela quer fazer. Então, ela vem, conversa por meio do docente com a ajuda da Inova e vê qual a melhor forma de colocar isso legalmente. Então, nesse caso aqui, foi feita
um contrato de transferência de tecnologia para uma empresa que quer explorar comercialmente os compostos ativos da cannabis, que é obtida através de tecnologia supercrítica também, certo? Então, para a universidade, ela cedeu o know-how para a empresa poder fazer a escala disso, produzir em larga escala. A empresa põe dinheiro no desenvolvimento para produção em larga escala, e assim que ela tiver sucesso em algumas etapas da vida dela, ela vai dando retorno financeiro para a universidade para fomentar novas ações de inovação e de pesquisa. Tá? Então, ela faz um pagamento de acesso, um pagamento inicial de acesso à tecnologia, e depois, por etapas de sucesso, ela vai dando retorno, e se o produto realmente for para o mercado, depois ela retorna em forma de royalties para os pesquisadores e para a Unicamp. Então, é um contrato bastante interessante. Tá? Esse aqui é um outro caso de sucesso de 2 docentes que produziram uma tecnologia patenteada. É uma imunoterapia para câncer de bexiga, e o sucesso dessa tecnologia, ou desse caso, desculpa, é que os próprios docentes, então, têm participação societária em empresa fundada a partir dessa tecnologia. Né? Então, aquela história, quem mais conhece a tecnologia é quem a desenvolveu. Então, nada melhor do que esses docentes darem o suporte tecnológico para a empresa poder ir para frente. Então, a Unicamp ela pode celebrar contratos de licenciamento de criação de transferência de tecnologia resultante de know-how de sua titularidade com sociedades empresariais de base tecnológica que tenham em seu quadro societário servidores da Unicamp, inclusive os pesquisadores em RD&DP, que são aqueles de tempo integral, 40 horas. Tá? Então, isso é muito interessante, e a gente espera que cada vez mais esse tipo de empresa surja, tá? Porque leva muito conhecimento para produto final. Esse é o software que eu comentei ali atrás, a respeito dos 35 contratos de licenciamento. Esse software chama GETS. Ele foi licenciado pela Inova para a maior rede de hospitais universitários públicos do Brasil, tá, em 2020. Então, são 40 centros de referência de média e alta complexibilidade do SUS. Quem desenvolveu esse software foi o Centro de Engenharia Biomédica da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação, professor Bassani, e ele faz todo o gerenciamento de equipamentos dentro do hospital. Então, faz o acompanhamento do dia a dia, né, de vários equipamentos médicos hospitalares, e isso ganhou destaque com o aumento do uso de dispositivos de suporte à vida durante a pandemia, é óbvio. Aí, durante a pandemia, todo mundo descobriu que os hospitais tinham ventiladores quebrados e encostados. Bom, se tivesse um gerenciamento adequado antes disso, não teria esses equipamentos encostados, parados. Então, a gente acredita fortemente que você tendo um bom sistema de gestão dos equipamentos, você economiza muito dinheiro. E é importante dizer que esse licenciamento que nós fizemos foi totalmente sem custo para cada unidade hospitalar por uma década inteira. Então, durante 10 anos, eles não precisam pagar pelo uso desse software. É um software que está em nuvem, ele é totalmente gerenciado pelo Centro de Engenharia Biomédica, todo o suporte é feito pela equipe da Engenharia Biomédica. Então, foi muito interessante, e nós tivemos, inclusive, o depoimento de
de um dos gestores aí de um hospital federal do Espírito Santo, né, que falou que o software Gets nos trouxe controle, padronização e a possibilidade de obter informações rápidas para a tomada de decisões estratégicas no hospital. Então, aquela coisa, não preciso sair correndo para consertar equipamento. Tá? Eu posso fazer isso com calma, desde que eu saiba que ele está quebrado na hora certa. Ou, se eu preciso fazer uma checagem de quanto em quanto tempo, quem está fazendo, quem fez. Então, toda essa parte de gestão de equipamentos hospitalares é feita com esse software. Então, o impacto social realmente foi bastante elevado, principalmente no ano passado, o ano de pandemia, né? Outro software que nós tivemos também licenciamento não exclusivo é o CranFlow, e ele foi licenciado para as instituições que compõem a Base Brasileira de Anomalias Crâniofaciais, certo? Então, ele faz a gestão de informações desses defeitos congênitos crâniofaciais e faz o manejo de dados laboratoriais genéticos de pacientes registrados. Para quê? Para continuar, para aumentar o número de pesquisas baseado nesse banco de dados, certo? Então, ele foi feito na Faculdade de Ciências Médicas e a responsável é a professora Vera Lúcia. Outro caso de sucesso, eu já estou acabando, gente, vocês devem estar cansados já. Outro caso de muito sucesso está instalado lá em um dos nossos prédios do Parque Tecnológico. É uma empresa filha da Unicamp, então ela nasceu de um ex-aluno da Faculdade de Engenharia Elétrica. Ela está instalada no parque, ela tem como parceiro o Instituto Dourado, que mora ali do lado do campus de Campinas, da Unicamp, e cujo principal cliente é o Laboratório Nacional de Luz Síncroton, o Sirius, que também está do lado da Unicamp. Então, vejam como é pujante o sistema de inovação, né? O Sirius tinha uma demanda, descobriu que tinha uma equipe de pesquisadores na universidade que potencialmente poderia produzir um produto que eles necessitavam. Esse produto nada mais é do que o detector de raio-x da luz síncroton, ou seja, é o coração, digamos assim, o mapeamento que é feito de toda pesquisa dentro do Sirius com acelerador de partículas. Se não houver esse detector, você não consegue chegar a nenhuma conclusão. Então, ele pega os raios-x da luz síncroton, da luz que passa pela matéria, e reconstrói a imagem da estrutura molecular ou intramolecular daquela amostra que está sendo analisada. Então, gente, isso é em escala nanométrica, tá? Então, é assim, 1000 vezes menor do que um fio de cabelo, e a imagem produzida, ela é produzida nessa escala nanométrica e são produzidas 2000 imagens por segundo dessas amostras que são analisadas, em super alta resolução. Então, é um equipamento assim nem tem como dizer última geração, porque é um absurdo geracional, assim, né, de alta tecnologia. Ele permite, então, que os Sirius sejam um local de estudos de estruturas moleculares e atômicas. Para quê? Para que eu quero estudar estrutura molecular? Para produzir novos materiais mais resistentes, para produzir novas moléculas de fármacos para matar o vírus da Covid, para descobrir como é que o vírus funciona. Então, para vários tipos de análise, vários tipos de pesquisa que podem usufruir da infraestrutura do Sirius, tá? Então, o Sirius é um local multiusuário e que permite que qualquer pesquisador que vá lá, que
que proponha um projeto, que mostre o objetivo dele, use as instalações e possa fazer a sua pesquisa nesse formato, né, multiusuário. Mas o fato é que a maior parte dos detectores que estão na linha dos Sirius, né, do acelerador de partículas, a maior parte desses detectores são produto nacional da empresa chamada Pitec, que está localizada no Parque Científico e Tecnológico da Unicamp, e cuja produção nem está no Brasil. Ela está no Parque Científico porque ela tem pesquisa de P&D no Brasil, aqui na Unicamp. Mas a parte de produção dela em larga escala, né, é feita no Texas, nos Estados Unidos. Então, a produção dela é feita nos Estados Unidos e a pesquisa é feita no Brasil. Um ponto meio fora da curva, né? Mas para vocês verem a importância do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp. Bom, o que nós temos de efetivo de principais atividades de empreendedorismo? Temos essa disciplina, eu digo Inova. Nós temos essas disciplinas de empreendedorismo, nós temos um desafio Unicamp, esse desafio é um evento de aproximadamente, acho que 3 a 4 meses, se não me engano, em que a gente disponibiliza alguns ativos, algumas tecnologias, para que as equipes possam trabalhar nessas tecnologias e fazer um plano de negócios como se fosse criar uma spin-off. E esses planos de negócio vão para uma banca examinadora, compostas por gente do mercado, para que seja selecionado o melhor plano de negócio. Tá? Então, com esse desafio, a gente faz mentorias, webinários, seminários, todo tipo de treinamento para quem se inscreve para poder ir à frente na criação de uma possível empresa. Tá? Então, esse desafio é bastante interessante. Temos também o workshop PIP, está acontecendo agora, se não me engano, é nessa semana. O PIP são aqueles projetos específicos da FAPESP para a criação de pequenas empresas. E temos o próprio programa de incubação, que a Mariana é responsável, né? Que uma pré-incubação pode durar 6 meses e uma incubação de empresa pode durar até 3 anos. Então, essa é a disciplina, né? Com vários webinários aí, no formato remoto, com várias pessoas do mercado, mentores, e como a Mariana falou, até aceleradoras, né? Pessoas que colocam, investem em startups, em negócios de risco, mas porque elas põem fé naquela empresa, que aquela empresa vai ter tecnologia aceita no mercado. E esse é o desafio também, né? Falando de novo no desafio, nós tivemos aqui a final em junho. Ele é aberto para estudantes do Brasil todo. As equipes recebem mentorias, treinamento especializado, capacitação em metodologia de modelagem de negócio e servem como se fosse uma pré-incubação de empresa, tá? E nós temos vários parceiros que são patrocinadores, que são normalmente o pessoal do ecossistema, então empresas filhas, empresas e aceleradoras que estão residentes no Parque Tecnológico. O workshop do PIP-FAPESP. E, gente, vocês encontram todos esses números que eu falei rapidamente aqui nos relatórios anuais que a Inova promove, que está disponível ao público nesse endereço. Então, o site da Inova é inova.unicamp.br e lá vocês têm um mundo aí para navegar e para acharem, inclusive, os nossos relatórios de atividade. Eu queria agradecer a atenção de vocês, né? Eu sou a diretora executiva e o Renato Lopes é diretor associado, ele é professor da engenharia elétrica.
A Mariana, então, é a nossa gerente do parque da incubadora, e o Lucas Baldoni é o nosso analista de ambientes de inovação dentro da agência de inovação. E a gente reconhece o empreendedorismo inovador como vetor de desenvolvimento econômico, social e ambiental. E é por isso que a gente envida esforços para que as coisas aconteçam. E eu espero que essa disciplina, para vocês, sejam aí uma grande força motriz para levar os seus sonhos de empreendedorismo à frente, tá? Contem conosco, com a nossa equipe, em tudo que vocês precisarem nessa jornada aí, tá? E só para finalizar, né, vocês têm uma foto aqui da nossa nova sede, ela fica fora do campus, ela fica na área da Fazenda Argentina, que a Unicamp comprou faz uns 5 anos, e nós nos mudamos para lá o ano passado. Eu não estava ainda como diretora, mas eu soube que assim que foi feita a mudança, entrou a pandemia e nós ficamos em trabalho remoto o tempo todo. Então, é um local bastante bonito, bastante agradável, pertinho do CPQD, pertinho dos Círios, e então ele fica no coração, né, dessa área de ecossistema inovador da cidade de Campinas, né, uma área chamada de Ciatec, e que vai mudar o nome agora, porque Campinas está dando uma acelerada aí na criação dessa região de startups, e a Inova está lá bem no coração. Então, venham nos conhecer, será um prazer assim que passar essa pandemia, tá? Mariana, devolvo para você a palavra e vou fechar aqui o meu compartilhamento. Obrigada, professora Ana. Bom, nós temos aqui algumas perguntas. Gente, reforçando, né? Quem tiver alguma dúvida, só colocar aqui no Q&A, aqui nos Question and Answers, tá? A Renata, a professora Ana, pergunta se as descobertas recentes que a Unicamp fez em relação à COVID, como, por exemplo, um método de teste mais rápido e barato, passou por esse processo da Inova. Acredito que ela esteja perguntando nesse sentido da análise de patenteabilidade, né? É uma pergunta muito específica, tá, Renata? Como eu cheguei à diretoria da Inova agora em maio, eu acredito que essas tecnologias elas tenham sido já analisadas em final de 2020, porque estava todo mundo muito na correria, né? Mas, com certeza, se a ideia é jogar um produto a partir de uma tecnologia desenvolvida ali dentro, ela tem que ter passado pelos olhos críticos da Inova para ver se isso virava um know-how, se isso virava uma patente, e no caso, né, de software, lógico, acho que não é o caso que você está perguntando, mas tem que passar pelo olhar crítico para saber o que caminho tomar. Então, nossa equipe de analistas, ela tem esse olhar crítico e ela faz essa análise junto com o inventor, tá? O inventor, obviamente, é consultado sobre as suas intenções, o que ele quer daquilo, ele quer gerar uma spin-off, ele quer que uma empresa de grande porte saiba que ele está fazendo aquilo para poder licenciar. Então, em função dos objetivos de quem inventou a tecnologia, a nossa equipe faz o direcionamento de como que isso tem que ir para o mercado, tá? Mas certamente deve ter passado, né, Mariana? Sim, sim. O Enéas pergunta se a pandemia influenciou de alguma forma esse boom nos contratos de licenciamento de propriedade intelectual. Acho que você comentou, né, sobre o Guedes, principalmente, né? Então, algumas coisas específicas, né, que ajudaram a resolver algum problema da pandemia, sim. Mas, por outro lado, tem várias outras áreas que ficaram
quietinhas, né, que se encolheram. Então, apesar da gente ter tido uma expansão na área hospitalar, de medicina e de equipamentos de medicina, a gente teve uma retração absurda na indústria de óleo e gás. Então, apesar dessa retração absurda, ainda a gente teve um número grande de contratos de licenciamento. Então, a gente não sabe dizer muito bem, né, se, na verdade, não caiu por conta da pandemia, até subiu, mas subiu em setor específico, né, da pandemia e retraiu em outros setores, que agora estão começando a retomar com força total. O Tomás pergunta, acredito que seja relacionado às empresas filhas, se entre essas empresas existe uma participação no audiovisual, com empresas de comunicação, propaganda, entretenimento. Se você quiser, eu posso completar aqui, né, que tem bastante coisa, viu, Tomás, nessa área, sim, de empresas criadas, inclusive, por alunos do Instituto de Artes, da Mediologia, né? Então, depois eu posso passar aqui o link da lista de empresas filhas que você consegue fazer uma busca por área também de empresa. Nesse caso, a Mariana sabe mais do que eu não saberia dizer de pronto. E a Alicia também pergunta, a Alicia está começando no nosso programa aqui de pré-incubação, ela tem uma spin-off licenciada a partir de uma tecnologia que ela desenvolveu, né, junto à Unicamp, e ela pergunta que ela tem essa empresa, né, para utilizar a patente que o orientador, né, gerou aí na Unicamp. Se nesse caso ele poderia ser sócio da empresa dela. Sim, desde que ele queira, né? Sim. Pode ser que o professor não queira. É engraçado isso, porque o professor, eu sei porque eu sou professora, né? Ele tem um modo de encarar o mundo que é diferente do mundo empresarial, né? O mundo empresarial ele não pode correr muitos riscos, porque tem dinheiro envolvido e esse dinheiro tem que dar retorno. Quando você faz uma pesquisa a partir de uma ideia, uma pesquisa muito básica, o resultado para o pesquisador da universidade, um resultado negativo e que não gere lucro, pode ser um resultado tão importante quanto o positivo. Então, o professor, ele normalmente, ele é mais retraído no sistema empresarial, tá? Então, por muitas vezes, você vê o docente falando, não, eu não quero criar empresa, mas eu quero que essa licença vá para alguma empresa que possa realimentar o meu laboratório para eu continuar as pesquisas, tá? Então, isso depende né, da filosofia aí do teu orientador, mas poderia sim. Queria só completar, professora Ana, que ele pode, mas não como sócio administrador da empresa, Isso, né? isso. Ele não pode ter um cargo gerencial e administrativo nessa empresa, né? Ele tem que ter uma participação societária, mas não participar da gestão ali por conta dessa dedicação que ele tem à universidade. E isso é permitido porque vocês têm uma patente e a empresa está sendo gerada a partir da licença dessa patente, que é o que a política de inovação prevê, né, que a professora Ana comentou lá no início. E o Wesley pergunta se a Inova tem alguma relação com as empresas juniores da Unicamp. Olha, ela vem há algum tempo dando suporte para as empresas juniores, certo? Mas que eu saiba, me corrija, Mariana, se eu estiver errada, que eu saiba, as coisas estão ficando um pouco mais institucionais a partir desse ano, porque houve toda uma regulamentação e as empresas juniores elas passaram a ter um docente responsável na unidade da onde ela provém. Então, tendo esse docente responsável, a coisa ficou mais institucional, tá? Porque vocês sabem da rotatividade das empresas juniores. Então,
quando a gente dava o suporte, as pessoas ficavam assim um pouco mais aptas a estar gerenciando as empresas juniores, elas saem e dão a vez para outros gestores. Então, isso gerava muito barulho para pouco resultado. Então, agora, com essa modificação aí da gestão das empresas juniores um pouco mais institucional, a Inova está começando a se envolver mais com a ajuda a essas empresas, tá? Inclusive, nós vamos fazer, eu acho que já está marcado para o segundo semestre, nós vamos fazer reuniões por áreas temáticas de empresas para dar esse suporte mais institucional para essas empresas, sim. Bom, das que estão aqui foram respondidas. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Sugestão? Eu compartilhei aqui no chat o link para vocês verem a lista das empresas filhas, tá? Quem tiver aí curiosidade. E depois eu mando, então, também para o Gabriel a minha apresentação e o link do portfólio de patentes, né? Porque quem tiver interesse, não tiver um projeto próprio ainda e quiser se basear em alguma patente da Unicamp para o projeto, né, da disciplina, fica aí uma sugestão também, né? Acho que Vou é isso. disponibilizar também a minha apresentação, tá? Tá bom. Para vocês colocarem em PDF. Uhum. Acho que é isso, né? Ninguém mais se manifestou aqui. Bom, então, novamente, queria agradecer aí a participação de todos, agradecer o apoio aqui do Gabriel, professora Ana, pela palestra muito esclarecedora, né? Espero que todos tenham aproveitado, tá? Bom, as próximas aulas o Gabriel vai disponibilizando para vocês no Classroom. Quem é ouvinte e quiser participar das próximas aulas, tem que entrar no site da disciplina, na página da Inova, que eu vou mandar aqui também o link para vocês. Todas as aulas já estão disponibilizadas lá. Me perdi aqui, peraí que eu já mando. Tá? Todos os links do Zoom já estão lá. E aí vocês conseguem, ai, gente, ter acesso, dependendo da aula que quiser assistir, né? Às vezes um tema interessa mais do que o outro, então os ouvintes aí ficam à vontade. Tá ok? Isso. E para os alunos, o link para a aula seguinte vai ser sempre postada na quarta-feira. Então, Uhum. amanhã de manhã eu já lanço o link para o próximo webinar, e aí vocês ficam de olho lá no Classroom. E já está disponível o formulário para vocês avaliarem o nosso encontro de hoje, tá? Não deixem de avaliar, que também conta como presença. Isso aí. O Tomás fez uma pergunta sobre, acho que Mariana, você pode ajudar, os critérios de avaliação do pitch que os grupos vão apresentar. Ele quer saber quais são os critérios de avaliação. Depois a gente disponibiliza, Tomás, essa questão do tanto o template, o que vocês vão ter que preencher, a questão dos critérios, tá? A gente está fazendo uma pequena revisão nisso daí para disponibilizar para vocês, tá? Mas a gente disponibiliza logo para vocês já irem se preparando, tá ok? E, bom, próxima aula é com a Raquel Barbosa, nossa diretora de propriedade intelectual, então não percam também uma aula bem bacana aí para entender a patente como uma estratégia, né, de negócio e como isso pode ser importante para você proteger sua tecnologia ou não, dependendo do seu mercado, né? É uma aula bem legal aí também. Então é isso, quase 9 horas já. Boa noite a todos, então, obrigada mais uma vez. Tchau, professora, tchau, Gabriel. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.